Ronaldo Abranches. Sou eu. Olá você que está na rede e também adora ver bola na rede. Está começando o programa Bola na Rede. Aqui você tem o que de mais importante aconteceu e acontecerá no esporte, com destaque para a grande paixão do brasileiro, o futebol. São destaques do programa de hoje. Na crônica do professor Ronaldo Abranches, ao fechar as cortinas do Brasileirão, novas expectativas surgem sobre o futuro do futebol brasileiro. Brasileirão, versão 2019, já é história. O que tem para contar sobre essa edição? Mundial Interclubes. Sem futebol no Brasil, o foco agora é o Mundial de Clubes. Saiba aí cada jogo deste torneio. O que vem por aí? Quais as expectativas para o futebol brasileiro em 2020? No apito final, para quem será o cartão amarelo e o cartão vermelho dessa semana. Esses são destaques que você vê aqui no programa Bola na Rede, na TV que pega em seu celular. Chega ao fim aquele que é considerado um dos campeonatos mais competitivos do mundo. Um campeonato longo em que, por consequência, sua trajetória costuma ter variações. Times que chegam a ser líder e às vezes terminam brigando contra o rebaixamento. Um campeonato que gera motivações que vão além do título. Classificação para a Libertadores, para a Sul-Americana e talvez a mais intensa seja a motivação para fugir do rebaixamento. O bônus, financeiro, a gratificação da CBF também varia em função da colocação na classificação final. Assim, movimenta a elite do futebol brasileiro do mês de maio até o mês de dezembro de cada ano. Seu ponto negativo é que concorre com vários outros campeonatos, em que muitos clubes acabam por priorizar os campeonatos mais curtos, alguns no estilo mata-mata. Essa versão do Brasileirão acendeu uma luz que pode ser muito importante para o futebol brasileiro. A presença de dois técnicos estrangeiros que têm um estilo de jogo diferente, eles fizeram a diferença neste ano. A crônica desportiva exaltou bastante a filosofia, a maneira de trabalhar e acabou por gerar uma grande pressão, uma forte pressão nos técnicos brasileiros, gerando inclusive um certo mal-estar, um constrangimento. Houve inclusive princípio de reação por parte de alguns, mas não teve como evoluir por questões óbvias. Essa pressão ela pode forçar os técnicos brasileiros a começar mudanças na filosofia de jogo, deixando de ser tão retranqueiros, passando a ter mais ousadia, agindo de maneira mais ativa e menos reativa em seus times. O futebol é uma arte. As pessoas pagam ingressos, pagam assinaturas de TV fechada para assistir espetáculos e não o que muitos clubes têm apresentado no futebol brasileiro. Por isso, eu torço muito, e torço mesmo, para que essa luz se mantenha na cabeça, principalmente dos técnicos que estão atuando no futebol brasileiro, para que aquele futebol que caracterizou o Brasil como detentor aí do mais belo futebol do mundo volte a ser a nossa característica. Pelo menos essa é a minha opinião.
Estamos de volta no programa Bola na Rede. Mais uma vez, nosso amigo professor Cirineu nos ajudando aqui e neste programa dando assim uma visão do que foi esse Campeonato Brasileiro versão 2019. Obrigado, Cirineu, mais uma vez sua presença aqui. Olá, amigos do Bola na Rede, obrigado, professor Ronaldo, pelo convite. Estamos aqui hoje para falar, então, do fechamento do Brasileirão, um dos maiores campeonatos competitivos do mundo. Exatamente. Fechou-se as cortinas, né, de um dos mais competitivos campeonatos do mundo. E o que dizer, né, dessa versão 2019? Olha, a versão do Campeonato Brasileiro de 2019 foi muito bom para o futebol brasileiro. Eu acredito que você observa, em relação aos times, nós não tivemos muitas surpresas, não. Se você avaliar do primeiro colocado até o Corinthians, os grandes times estão todos ali, com exceção do Cruzeiro, Vasco, Botafogo, Fluminense. Mas os times que chegaram ali são times competitivos no Brasil, são times respeitados, são grandes clubes brasileiros. O Atlético Paranaense teve um bom desempenho também, está lá na frente, é importante. E uma das características que ficou bem claro para este ano nessa versão do Campeonato Brasileiro, foi a questão do investimento, né? O time precisa fazer os investimentos e precisa também acertar no momento que vai fazer o investimento. O treinador, os dois treinadores estrangeiros foram destaques, né? Tanto do Flamengo quanto o do Santos, e mostraram realmente uma forma diferente de jogar, um futebol mais competitivo, e realmente fez a diferença nesse Campeonato Brasileiro. Então eu acredito que este ano, com o Flamengo, com o investimento que ele fez, com o desempenho do Flamengo, que é indiscutível, e o Santos não ficou muito atrás, né? Também fez um excelente desempenho. O Palmeiras poderia ter sido melhor se tivesse um treinador melhor, talvez ele pudesse ter um aproveitamento melhor. Agora, destaque para mim do Campeonato Brasileiro, além do Flamengo que foi campeão e o desempenho dele batendo vários recordes, eu colocaria o time do Fortaleza, que é um time considerado pequeno, fez uma bela campanha, né? Então o time do Fortaleza mostrou uma reação incrível. Se o Rogério Ceni não tivesse saído, quem sabe ele poderia estar numa outra posição. A gente não pode falar, mas eu acredito que também poderia estar. Foi para a Sul-Americana, quer dizer, para a Sul-Americana. Subiu para a primeira divisão e ainda conseguiu uma boa classificação, disputando o campeonato agora, né, internacional. Tanto do Fortaleza, e aí nós tivemos também outros dois destaques, na minha opinião, que a gente tem que levar em consideração. O Goiás e o Bahia também fizeram uma boa campanha no Campeonato Brasileiro. E eu vou falar agora dos times que estão lá embaixo, o Avaí, CSA, Chapecoense, pela primeira vez que caiu, não tinha time realmente para competir, e eu acho que ali não tem que se discutir. O que foi uma surpresa, mas uma surpresa já prevista, né, como se diz assim, foi surpresa porque o Cruzeiro é um grande time, a gente achou que no início do campeonato ele não fosse cair. Tudo que aconteceu nos bastidores, pelo elenco que tinha, exatamente, a gente poderia avaliar que ele não teria uma boa classificação, mas jamais ser rebaixado em um plantel desse, né? O Cruzeiro foi uma surpresa muito ruim e negativa para o futebol brasileiro. O Cruzeiro, com o plantel que ele tinha, o time que ele ainda tem no papel, né? Ele não conseguiu um bom desempenho, e aí demonstrou que realmente quando o futebol não anda bem na parte administrativa, reflete no campo. E isso está bem claro. Essa mudança de treinador querendo fazer milagre. O treinador não faz milagre, não. O time tem que jogar junto. O treinador é um excelente componente para que o time possa vencer. Você tocou num assunto que eu gostaria da gente explorar um pouco mais, que é a questão do treinador. Nos últimos anos, o futebol brasileiro tem sido muito criticado em relação exatamente ao nível, né, do futebol, em relação à filosofia de jogo. O futebol, normalmente, todo o esquema é para não perder, ganhar por uma bola. Isso traz, né, para o futebol realmente algo que vai contra o futebol arte. Exatamente. Porque as pessoas pagam ingresso, elas pagam
direito, né, de um canal fechado para assistir uma arte, porque o futebol é uma arte. E, na verdade, o futebol brasileiro tem proporcionado, principalmente em função do esquema de jogo dos técnicos. Eu diria que não é questão de jogador, de falta de jogador, tanto é que o Brasil continua sendo um grande exportador. Eu vejo que há uma questão aí que é muito mais voltado para o comando técnico. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, porque o fato desses dois técnicos estrangeiros, Jorge Jesus e Jorge Sampaoli, ter se destacado, os seus respectivos clubes ter mostrado um futebol mais ativo, um futebol mais bonito sob o ponto de vista de ser mais audacioso, né, ir para frente, demonstrou aí que realmente quanto o técnico brasileiro está... Exatamente. Eu vou voltar a minha fala para eu demonstrar bem o que eu queria dizer. O treinador sozinho não ganha jogo. Então precisa do treinador, porque você sabe muito bem que no Brasil o jogador pode derrubar o treinador. O jogador não quer jogar, não faz o que ele manda, não consegue ganhar. Fez o Cruzeiro. Conforme fez o Cruzeiro. Aí essa é a minha fala, tá? Agora, se você tem um treinador que ele gosta de jogar para frente, ele joga pelo futebol, trabalha bem a equipe, consegue ganhar o grupo, aí esse treinador vai fazer misérias, né? Vai fazer o que puder fazer de positivo para esse time. Então, o conjunto da obra tem que existir. E o que você está falando, em relação aos treinadores estrangeiros, eles realmente buscaram uma postura diferente, que é jogar para frente. Os treinadores brasileiros dos últimos anos estão muito retranqueiros, com 2 cabeças de área. Não tem problema jogar com 2 cabeças de área, mas que 2 cabeças de área que joga a bola, que chega no ataque, né? Nós sempre tivemos bons cabeças de área. Você vai ver Cerezo, Falcão, né? Ele é cabeça de área, mas o jogador sai jogando, chega na cara do gol, sabe chutar pro gol, sabe fazer uma jogada. Então tem que ter esse diferencial. Então, realmente, o futebol brasileiro de uns anos para cá vem sendo muito retranqueiro. Você vê o time do Corinthians jogar, você vê exatamente esse estilo que você está comentando. Jogando por uma bola. Joga por uma bola. Time grande. Time grande. Ontem eu assisti outro jogo também, que foi o Ceará e o Botafogo. Não teve chute ao gol, não teve nada. Os dois times sem condições de jogar para frente, não tem nenhum padrão de jogo que chegue ao ataque. Ou seja, eu espero que com esses 2 treinadores que vieram para o Brasil, ele possa realmente despertar a atenção dos demais treinadores para melhorar a qualidade do futebol brasileiro. Que nós temos, é o que você falou, tem muitos jogadores bons, né? São excelentes jogadores no nosso país, a gente continua exportando. Está faltando aproveitar ainda mais os garotos da base. Tem poucos times que aproveitaram. Aí fala assim, não, é muito novo, vai queimar. Vai aproveitando aos poucos, vai inserindo esses jogadores, vai aproveitando, né? E realmente, essa diferença que fez o treinador do Santos e o treinador do Flamengo, eu acho que vai despertar um pouco mais... porque incomodou, né? Incomodou e mostrou que realmente é diferente. A crônica desportiva, ela acabou fazendo uma pressão muito forte no momento que ficava nessa discussão, e aí força os técnicos brasileiros a tentar ser um pouco mais ousados. Exatamente. Né? Eu acho Veja que o Palmeiras mudou, né, mandou o técnico embora e já definiu, vamos mudar a nossa filosofia de jogo, o nosso sistema de jogo, e está atrás de um técnico, está atrás do Sampaoli, não sei se vai conseguir. Se não conseguir, ele vai buscar um técnico que seja desse estilo. A realidade é que para o ano de 2020, o time que quiser ganhar alguma coisa no Campeonato Brasileiro vai ter que investir. E vai ter que investir em treinadores bons. Esse vai ser a diferença. Porque já deixou claro, eu não sei se o Flamengo continua com o Jorge Jesus. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas ficou claro que o técnico ali ajudou e ajudou muito o desempenho do time. Eu não tenho dúvida que se o técnico Jorge Jesus não ficar, o Flamengo vai buscar técnico fora. Ele não vai pegar técnico aqui do Brasil. Exatamente. Agora, outra coisa eu reforço a falar. O Flamengo, ele contratou um técnico bom e contratou muito bem. Os jogadores que chegaram no Flamengo realmente fizeram a diferença. Né? Foram assertivos. Dessa vez foi assertivo. Coisa que não aconteceu com o Palmeiras, que também investiu bastante, mas não gerou o mesmo resultado. O Palmeiras não gerou o mesmo resultado. Eu acredito que ainda em função do treinador. Da contratação também pode ser, mas nós tivemos a oportunidade de ver um técnico diferente fazendo
as jogadas ali. Agora o Flamengo, com um técnico diferente, os jogadores que chegaram corresponderam. E surpreendeu. Pegar um zagueiro daquele que veio, o Pablo Mari, né? Veio do exterior, o cara jogou muita bola. Acho que vale o Gerson no meio de campo. Acho que vale ressaltar a importância do Sampaoli no Santos, porque o elenco do Santos, ele não foi feito o investimento que o Flamengo fez. Né? Ele conseguiu tirar isso do Santos, realmente mostra a eficiência do técnico, porque quais os investimentos que o Santos fez? O Santos praticamente perdeu os jogadores, né? O Sampaoli fez um trabalho excepcional ali no time do Santos, com um time praticamente, né? O mesmo time que estava no ano passado, e ele só perdeu os jogadores. Foi embora o Rodrigo, foi embora o Gabigol, foi embora o que está no Flamengo lá, o Bruno Henrique. Ou seja, então o Sampaoli realmente, se for verificar de trabalho e de resultado, o Sampaoli fez um excepcional trabalho. Por isso que foi muito interessante essa vitória do Santos contra o Flamengo, quer dizer, um time que era o time a ser batido, era o Flamengo. O Santos foi lá e conseguiu, tudo bem que era no final, já está decidido, mas não importa. O que importa é que o Santos fechou o campeonato realmente da maneira que ele estava jogando para frente, jogando com intensidade. Fechou e não é fácil, ganhar do Flamengo de 4-0. Ele jogou muito bem. Né? O time do Flamengo, eu achei que o Flamengo não poderia ter perdido com um placar tão elástico assim. Agora o Santos fez por merecer. Sem dúvida. Parabéns ao time do Santos. Mais uma semana, então, essa última rodada, que foi a 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. Tivemos aí 27 gols, o que dá uma média aí de 2,7 gols. Uma média boa, né, de gols na última rodada. O Flamengo ajudou nessa média, Ronaldo? Ajudou bastante. Ele ajudou em outras rodadas de maneira favorável, mas agora ele ajudou de novo. Só tivemos um empate 0-0, que foi Avaí e Atlético Paranaense. Os demais, tudo com bola na rede. Então, Internacional 2, Atlético Mineiro 1, Cruzeiro 0, Palmeiras 2, o jogo que definiu. Não foi exatamente esse jogo que rebaixou o Cruzeiro. Foi ao longo do campeonato, né? Um time que, com o aproveitamento que teve. Também Fortaleza, mais uma vez, né? Vencendo. Fortaleza 2, Bahia 1. Corinthians perdeu mais uma, né? Corinthians 1, Fluminense 2. Santos 4, Flamengo 0. Vasco 1, Chapecoense 1. Aliás, vale aqui também ressaltar a torcida do Vasco. Eu acho que a torcida deu um recado para a diretoria do Vasco. E aí serve, né, como recado a todos os grandes clubes do Brasil. O Vasco tem uma história fantástica. O Vasco é um time grande. O Vasco tem uma grande torcida. Esse lance de chegar aí a superar 170 mil sócios torcedores foi um recado que a torcida deu para a diretoria do Vasco, para se organizar melhor, para administrar, porque a torcida tem. E aí pode tirar realmente qualquer clube grande que tenha torcida, é só uma questão realmente de saber administrar, que a torcida vai e corresponde. Tá aí, a torcida do Vasco ontem lotou o Maracanã, né? Foi bonito ver a torcida do Vasco no Maracanã, uma festa bonita. Então tá aí o recado da torcida, né? Faça uma boa gestão, que a torcida tá aí para apoiar. E aí quem vai garantir, quem compra ingresso, quem compra camisa, material esportivo, é o torcedor. Né? Também Botafogo 1, Ceará 1. Esse jogo, independente se o Cruzeiro tivesse ganho de 10-0, ia cair para a segunda divisão, com o empate do Ceará. O Ceará dependia só dele. A torcida do Cruzeiro, o único momento que ela vibrou ontem no Mineirão, foi o momento que saiu o gol do Botafogo. Aí a televisão mostrou lá a torcida vibrando. Olha que um time como o Cruzeiro, né? A grandeza do Cruzeiro, proporcionar isso para a torcida. A única vibração que ela teve foi durante o jogo do gol do Botafogo. Um gol do Botafogo. É triste. O outro jogo, que também não valia absolutamente nada, foi o único empate. Avaí 0, Atlético Paranaense 0. Goiás 3, Grêmio 2. Grêmio colocou a molecada para jogar ontem. Eu acho que o Flamengo deveria ter feito isso também. CSA 1, São Paulo 2. Esses então foram os resultados aí dessa última rodada do Campeonato Brasileiro. No próximo bloco, estaremos trazendo aqui o que vem por aí. Como não tem rodada,
quais as expectativas, né, da próxima versão do Campeonato Brasileiro. Eu diria o seguinte, do futebol brasileiro para o ano que vem. O que se espera do Campeonato Brasileiro do ano que vem? Voltamos já. É rapidinho. Estamos de volta no programa Bola na Rede. E nesse bloco, o que vem por aí? O que vem por aí é depender muito da situação, né, do atual e quais as expectativas, as perspectivas que existem para o ano que vem, em termos de investimento, em termos de filosofia de jogo, em termos de novos times subindo para a primeira divisão. Então, rapidamente, passando aqui os clubes que foram para a Libertadores, que é uma expectativa. Libertadores sempre é uma grande expectativa. Então, para os clubes que conseguiram essa classificação, coloca na sua torcida realmente essa expectativa de repente, participar da Libertadores e conseguir fazer, né, um grande campeonato. Então, disputarão a Libertadores o ano que vem, Flamengo, que não ocupou, né, essa vaga, acabou Flamengo e Atlético Paranaense proporcionando um aumento aí de clubes, acabou sendo então 8 clubes, então Flamengo, Santos, Palmeiras, Grêmio, Atlético Paranaense, São Paulo e disputando não a pré-Libertadores, né? A pré-Libertadores, porque o grupo, na verdade, é Santos, Palmeiras, Grêmio e Atlético Paranaense, né? Ficaram também São Paulo, Internacional e Corinthians, fazendo uma pré, ou seja, vai ter uma classificatória para ver se passa para parte de grupo, e aí é muito importante o clube se planejar bem, para não passar o vexame, como já aconteceu, né, de clubes que foram disputar a pré-Libertadores, não conseguiram chegar na fase de grupos. E também os clubes que acabaram caindo para a segunda divisão, a Série B, Cruzeiro, CSA, Chapecoense e Avaí. Muito bem, o que vem por aí? Ou seja, quais as expectativas para o ano de 2020? Então, Ronaldo, a expectativa agora fica em torno da organização dos clubes. Começa agora, logo no início, quem serão os treinadores que vão permanecer nos clubes. E eu vejo que para o ano de 2020, os clubes eles terão que investir mais. Cada onde vem o dinheiro do investimento? E aí vai ter que buscar investidor dos grupos estrangeiros. O Brasil está tendo aí uma boa perspectiva de receber investimentos estrangeiros e o futebol brasileiro não é diferente. Então, Botafogo é um caso, né, Botafogo é um que está na luta aí, talvez consiga alguns investimentos. O Vasco está trazendo investimento, talvez do sócio torcedor, mas o clube que não conseguir investir, não conseguir melhorar a sua gestão, ele não vai ter o desempenho. Por quê? Os clubes que estão aí, ó, o Flamengo, o Santos, o Palmeiras, que investiram bastante. O Santos não investiu tanto, mas o Palmeiras e o Flamengo, aí vai ficar só na mão dos dois. Precisa aí. São Paulo, Corinthians, né, o próprio Grêmio, o Internacional, os grandes clubes. Atlético Mineiro esse ano, um desempenho horrível, né? O Vasco que está botando... pífio a participação mineira. Exatamente. Vergonhoso. Então, o que vem por aí, eu acredito que o clube que não olhar para dentro e fazer uma boa gestão para procurar novos investimentos, não vai conseguir bons resultados no ano que vem. Eu acho que vai continuar o Flamengo com essa diferença enorme, brutal, e o Palmeiras, que tem o dinheiro, vai também correr atrás para buscar a filosofia de jogo, sim, segundo o seu presidente. Então, pode ficar polarizado isso que é horrível, isso não pode acontecer, precisa realmente ter uma reação. Uma expectativa que a Série A do Campeonato Brasileiro de 2020 está ganhando é do Bragantino, porque houve exatamente esse investimento alto, muito investimento da Red Bull, né, uma empresa privada, que está colocando, ontem eu vi inclusive o projeto da arena do Bragantino, né, que vai ser construído,
contratando já começou as contratações de jogadores, ou seja, o Bragantino prometendo vir realmente para ficar. Vamos ver, né? Se os investimentos vão ser eficazes, mas já é certo que o Bragantino vem com um grande investimento. E tomara, porque mais clubes do interior, né, participando aí da elite do futebol brasileiro. Isso é excelente, quem ganha é o futebol. Então você veja bem, se um clube que está vindo da segunda divisão, que está com esse pensamento, é exatamente nessa linha que eu estou colocando. Os demais clubes, Corinthians, São Paulo, tem que investir, tem que fazer com que esses clubes cheguem à altura do Flamengo e do Santos, por exemplo, e do Palmeiras. Aí eu vejo essa situação. Muito bem. Final do Campeonato Brasileiro, os clubes entram de férias, menos o Flamengo, que ainda tem um compromisso aí importante, né, a cumprir, que é o Mundial Interclubes 2019. A tabela, né, já está definida desse torneio, né, que é um torneio que normalmente é no finalzinho do ano. Está programado então para o dia 11 de dezembro, né, o primeiro jogo. Todos os jogos serão às 15h30, horário de Brasília. Então vai acontecer um playoff, Al-Sadd e Higiene Sport, dia 11 de dezembro. E no dia 14, o vencedor desse playoff vai pegar o Monterrey, que é do México, né? Depois, as quartas de finais, também, dia 14 de dezembro. Esse jogo vai ser às 12 horas, é o único jogo com horário diferente. Esperance de Tunis e Al Hilal. Na verdade, é um desses que vão estar enfrentando o Flamengo, que aí é no dia 17 de dezembro, às 15h30, Flamengo e o vencedor ainda, Esperance de Tunis e Al Hilal. E depois, dia 18, Liverpool contra o vencedor das quartas de final, que é Monterrey, ou o vencedor da playoff. E aí, no dia 21 de dezembro, às 15h30, acontece então a grande final desse campeonato mundial. E aí, Cirineu? Olha, Ronaldo, eu vejo que o Liverpool e o Flamengo são dois times propensos a disputar a final. O que a gente precisa é lembrar o Flamengo que ele tem que virar a chavinha quando vai jogar contra os times estrangeiros. Ele fez uma final da Libertadores contra o River Plate. Sofreu muito. Olha, aquela final lá, só o Flamengo mesmo para fazer isso. Cai do céu, os torcedores mais não conseguiram. E diga-se de passagem, estava 1-0 controlado o jogo e o River Plate merecendo o resultado. Então o Flamengo precisa realmente chegar no Mundial com a chavinha ligada, entendendo que ele tem que jogar futebol. Se ele fizer o mesmo que aconteceu aqui, ele corre o risco de perder o Mundial. Talvez não é um risco, né? Jogar contra o Liverpool, qualquer um dos dois pode ganhar. Mas tem que chegar. Então lá, tem que chegar e chegar com futebol. Enfrentar o Liverpool, porque tem um jogo, e esse time esse time aí, se não me engano, é o que o Jorge Jesus dirigiu. Então, aí eu acho que ele tem que virar a chavinha e jogar o futebol de verdade. Na final, se ele for para a final contra o Liverpool, que eu acredito que ele vá, ele tem que realmente entrar pilhado no jogo. Porque eu acredito que... É muito difícil, o time é muito bom. Aí... Ganhou esse final de semana, Jesus faz milagre aí, mas 2 milagres seguidos eu não acredito. Então ele precisa realmente chegar mais antenado. É possível? Lógico que é. Né? Mas as dificuldades são muitas, porque realmente... Eu acredito que ele ganhe o título mundial. Quem? O Flamengo. Eu acredito. Se ele entrar jogando o futebol que ele vem apresentando nos últimos jogos. Entendeu? Se ele jogar como jogou lá no River Plate, ele poderá complicar. E aí, eu não sei. É um jogo difícil, todo mundo sabe, mas é da maneira que se entra em campo que vai definir o jogo. Se ele entrar apagadão, ele não vai conseguir, não. Mas tem que ter um sistema muito bem feito de marcação, porque tem 3 jogadores, né, que chegam ao ataque, que realmente faz a diferença. Então, vai ser muito difícil, mas é isso aí. Olhando para o parte de futebol, se você vê o Flamengo jogar hoje,
você vê que ele tem total condições de ganhar. Eu vi o time do Liverpool disputando a final, não vi nada demais no time do Liverpool. Tem uns jogadores importantes lá? Tem, mas não é um time brilhante, como era o Real Madrid, Salah, Mané, como era o Barcelona, né? O time do Liverpool é um time que normal, dá para jogar tranquilo contra ele, tendo um time bom. E eu volto a dizer, tem que entrar ligado no jogo. Se ele entrar da forma que entrou, como que o River dominou o time do Flamengo. Né? Então todo mundo sabe disso. Tudo bem que foi campeão, esquece, todo mundo esquece. Mas a verdade é que não foi fácil. E ele precisa entrar realmente querendo jogar futebol. No próximo bloco, estaremos dando o apito final. Para quem será o cartão amarelo e o cartão vermelho dessa semana. Não saia da rede. Voltamos já. Continue conectado. Estamos de volta no programa Bola na Rede. E nesse bloco, o apito final. Entendeu? Cartão amarelo. Para quem vai o seu cartão amarelo de hoje? Cartão amarelo vai para a diretoria do Cruzeiro e também para o técnico Adilson Batista. Chegou, não, a gente vai sair dessa com 3 partidas, perdeu todas. E não mudou nada no Cruzeiro. Isso demonstra mais uma vez. E pelo jeito vai permanecer, né? É muito amigo do PR. E ele abandonou o Ceará, uma situação difícil. O Ceará também não mudou nada o estilo de jogo do Ceará com o outro treinador, mas ainda assim eu acho que esse treinador me impressionou o Argel falando na televisão depois, na sua entrevista coletiva, dizendo que foi feito o que precisava, sendo que na realidade ele não adicionou absolutamente nada, né, para o Ceará. E o Adilson Batista... O Ceará classificou, se manteve pelos pontos que ele tinha antes. A situação do Cruzeiro era tão difícil, o Adilson Batista chegou, não, que nós vamos sair dessa, tem tudo para sair dessa, vamos tirar... como se diz, o Abel estava ali, um excelente treinador, não conseguiu fazer nada, não conseguiu porque não tinha como fazer nada, o jogador bloquearam isso aí, tem algum problema mais sério ali, né? Então, a Adilson Batista chegou, que eu vou tirar o Cruzeiro, não tirou nada e só fez aí, demonstrou que realmente falta de caráter desses treinadores para poder também, né, o Ronaldo assina um contrato, não assume um contrato com o time, abandona o time na última hora, é um absurdo. Então, o cartão amarelo vai para ele e para a diretoria. O meu cartão amarelo de hoje vai para os técnicos brasileiros. É um alerta. Encerramos aí a temporada 2019 e estaremos iniciando a partir de janeiro a temporada 2020. Então, um alerta aí aos técnicos que estudem mais, né, que busquem realmente novas estratégias, que sejam, que valorizem mais o futebol arte, que seja um pouco mais audacioso aí nos seus sistemas táticos. Então, um alerta aí para todos os técnicos brasileiros. E o cartão vermelho? Para quem vai o cartão vermelho? Torcida do Cruzeiro. Cruzeiro demonstrou... Chega no último jogo, a torcida quer quebrar o estádio não tem nada a ver com isso, quem tem a ver é o time, é o desempenho do time. Cruzeiro não perdeu, não caiu para a segunda divisão no jogo contra o Palmeiras. Os três últimos jogos do Cruzeiro foram 3 últimos jogos bastante difíceis, Vasco, Grêmio e Palmeiras. São times grandes e sabia da dificuldade. O Cruzeiro caiu na segunda divisão lá atrás, com os resultados negativos que ele teve, com o desempenho do time durante o campeonato. E a torcida chega e quer quebrar. O cara arranca a cadeira, joga para baixo sem saber o que está jogando, acertar na cabeça de alguém que está ali assistindo, pessoas familiares, né, Ronaldo? Falta de responsabilidade. Eu acredito que nós temos que acabar com isso dentro do estádio. Essas pessoas não poderão entrar mais nos estádios para comparecer. Então, cartão vermelho para esses torcedores. O meu cartão vermelho dessa semana vai para o time do Flamengo. O Flamengo que, de maneira incontestável, bateu todos os recordes, realmente demonstra, né, é motivo de aplauso, é motivo, mas jamais poderia proporcionar no encerramento esse jogo da maneira que foi. Eu acho que aquele jogador que de repente não tinha motivação necessária, poderia ter ficado no banco, não ter jogado. Cheio de jogadores lá, né, o banco do Flamengo é um banco muito bom, cheio de jogadores querendo jogar.
Então, olha, não dá. É imperdoável. A torcida do Flamengo não merece isso. Perder da maneira que perdeu. Perdeu é normal. Todo time, melhor que seja, vai perder em algum momento. Mas daquela maneira ficou muito ruim, né? Ficou muito claro a falta de vontade dos jogadores, coisa que não é esse time do Flamengo, não se caracterizou com isso. Então, para o time do Flamengo, o cartão vermelho na despedida, na saideira. Não era para ter saído para buscar um Mundial tomando de 4 e com grito de olé, né? Exatamente. Eu acho que proporcionar isso aí. ficou ruim. Péssimo. Poderia perder, assim, é natural. Jogo clássico brasileiro, eu acredito que é natural perder, mas perder de 4-0. E a torcida, o grito de olé, porque o negócio, a situação não estava boa. Alguma coisa estava de errado. E realmente ele poderia ter tido uma vitória, né? Conquistado mais recorde de pontos aí e com moral. Tinha um recorde só a ser batido que acabou não sendo, em função da quantidade de derrotas. Né? O Flamengo, se ele não tivesse perdido, ele poderia bater essa e acabou perdendo. Estamos encerrando o nosso programa Bola na Rede desta semana. Obrigado você, amigo internauta, pela audiência. Continue conectado na TV Itajubá, a TV que pega em seu celular. Até a próxima!